fake news. Guten Morgen, brasileiro. Estamos aqui de volta. Eu sou Flávio Morgenstern e você não é. Este, para quem não sabe, é o podcast do Senso Incomum. Neste podcast nós estamos certos. Se você discorda, você está errado. Mais uma vez vou lembrar a vocês, podcast do Senso Incomum significa que nós temos o canal aqui do Senso Incomum com um podcast semanal. Nós estamos conseguindo manter a nossa produção aqui, nossa linha de produção fordiana, porém existem outros vídeos também no canal que você deve acompanhar e você deve assistir para você poder perder amigos, né? Ficar mais inteligente, perder amigos, porque nós estamos aqui comprometidos a deixar você mais inteligente, mais solitário, mais infeliz, mais escangalhado, sendo apontado na rua como esquisitão da parada. Esse foi sempre o nosso objetivo enquanto você vai ficando mais inteligente. Não se esqueça de curtir, deixar seu comentário, seja você vendo ao vivo, esteja você assistindo isso depois. Mande esse podcast para os seus amigos também. Poste nas suas redes sociais, tira lá um printzinho. Poste nas redes sociais mostrando que você está assistindo o Guten Morgen. Porque é assim, nós dependemos de você para fazer o nosso marketing, entendeu? Não temos aqui milhões sobrando em caixa para a gente conseguir fazer nosso marketing. Não se esqueça também, outro detalhe fundamental, tá? É que nós precisamos do seu Pix, tá? Nós estamos operando aqui no vermelho, tivemos poucos Pix nesses últimos meses, eu entendo tudo por causa da questão do Rio Grande do Sul, mas nós precisamos voltar a operar adequadamente. Então aproveita aí, começo do mês, ó, faça um Pix aí pra gente, chave Pix flaviomorgen@sensoincomum.org. Morgen, ou seja, MORGEN @sensoincomum.org. Nós dependemos do seu Pix para continuar fazendo esse trabalho e poder pagar esse estúdio e poder, sei lá, pagar nosso café, nossos livros, assim por diante, né? Eu queria falar hoje sobre fazer uma espécie de continuação, mas assim, não precisa se preocupar que você não precisa assistir os episódios anteriores, caso você não tenha assistido, apesar de ser a sua obrigação óbvia, né? Mas quando nós fizemos o nosso episódio O que é um clássico, eu comentei sobre o ensaio do T.S. Eliot e ali não deu tempo, né? Pra tentar fechar ali em menos de 2 horas, a gente acabou não conseguindo desenvolver alguns outros aspectos do que ele estava dizendo. Mas hoje eu queria, na verdade, tentar responder uma pergunta anterior. A gente vai acabar chegando nesse desenvolvimento que eu tinha pensado aqui. Pergunta seguinte, né? Stephen Kunitz, antigo colunista da Veja, da época que a Veja era uma grande revista, tinha grandes articulistas, e eu não perdia uma única coluna dele, tive a felicidade de conhecê-lo pessoalmente, inclusive. Stephen Kunitz, ele postou no Twitter fez uma pergunta seguinte, né? Ele falou assim, olha, quantas palavras você conhece? Os estudos mais recentes têm mostrado que a média das pessoas conhece mais ou menos 15 mil palavras. Uma pessoa com doutorado, ela chega a 30 mil palavras. Enquanto uma pessoa pobre, ela conhece mais ou menos 5 mil palavras. Só que já dá um panorama muito claro pra gente, né? Ou seja, a pessoa é pobre justamente porque ela não consegue se expressar, se comunicar, e não contente com isso, pra mim é o ponto fundamental, ela não tem uma certa fineza, né? Fineza no sentido fino mesmo, fino de delgado, ou seja, ela não consegue, com um vocabulário menor, perceber sutilezas, perceber filigranas, nuances pequenininhas, fininhas, em pensamento, em expressão, em desenvolvimento de pensamento, e tudo isso vai gerar um problema muito claro para ela. Ou seja, quando ela tenta desenvolver alguma atividade, não precisa ser uma atividade intelectual, mas mesmo uma atividade técnica, que exija um pouquinho mais de sutilezas, de um pensamento um pouquinho mais burilado, ela acaba se perdendo. Então nós entendemos, já dessa forma, que esta grande diferença econômica, ela a priori é uma diferença linguística. Muita gente tem me perguntado, eu já comecei a desenvolver o roteiro aqui para um podcast. Na verdade, o roteiro já está todo pronto, é que eu quero usar exemplos, né, para fazer um podcast sobre a teoria, né, dos 4 discursos do professor Olavo de Carvalho, Deus o tenha, porque ele ali desenvolveu muito claramente, né, uma teoria para a expressão
a construção de um discurso a partir de Aristóteles. Ele observou algo sobre Aristóteles que ninguém até então tinha observado e formalizado daquela forma como ele expõe na sua teoria dos 4 discursos. Mas eu quero alguns exemplos a mais, por conta da falta destes exemplos, é que eu ainda não fiz esse podcast. Mas eu sempre lembrei dessa questão sobre vocabulário e sobre a escolha das palavras que nós fazemos para descrever a realidade, para as nossas discussões comezinhas até as nossas discussões mais elevadas. Ora, eu lembro que quando eu estava entrando na faculdade, tinha saído, ou pelo menos eu tinha lido alguma coisa sobre o vocabulário de Shakespeare. Shakespeare, ele tinha contado, né, mais ou menos ali, dependendo da forma como você conta, isso também varia de língua para língua, é importante pontuar isso. Tinha se pontuado que Shakespeare conhecia mais ou menos 50... Aliás, o vocabulário médio de uma peça de Shakespeare envolvia ali mais ou menos 50 mil palavras, quer dizer, mais que o dobro, né, do que uma pessoa... aliás, quase o dobro do que uma pessoa que possua um bom vocabulário. E boa parte disso, 1/5 do vocabulário de Shakespeare, seriam só palavras inventadas por ele próprio. Então, quer dizer, o vocabulário de uma pessoa, vamos dizer, pobre, né, em uma única peça de Shakespeare, seria o vocabulário que ele inventa, pelo menos assim, de um recorte ali que se faça, né? Obviamente, já falo aqui para vocês, essa numerologia, ela é bastante arbitrária. Porque isso varia de língua para língua, varia da forma como você conta as palavras, né? Por exemplo, o Wise conta a quantidade de palavras da língua portuguesa de um jeito. O dicionário da Academia Brasileira de Letras conta de uma forma completamente diferente. Ou seja, conjugou verbo, então ali só no presente são 6 palavras diferentes. Enquanto o Wise vai contar uma só. Então, assim, tem muita discussão sobre isso, né? Sobre a quantidade de vocábulos dentro de uma língua. Só para dar um exemplo muito claro, o inglês, ele é uma língua muito simples em questões verbais e principalmente, a meu ver, principalmente quando você compara com uma língua como alemão, grego, russo, etc., em questão sintática, ou seja, a estrutura da língua, né? O sujeito, verbo, predicado. O inglês é, assim, mas ridiculamente simples nesse sentido. Porém, ele compensa essa simplicidade tendo um vocabulário, né? Eu lembro quando eu tive uma conversa disso com o próprio professor Olavo de Carvalho, lá na casa dele, ele apontou assim para trás, mostrou, né, toda a coleção do Oxford Dictionary dele, ele falou assim, isso aqui é uma vulgaridade. Aquele jeito do Olavo, né? Ou seja, o inglês, ele tem muitas palavras, né? Você pega qualquer termo em inglês, o termo mais simples, né? Want, você pega o termo, sei lá, escolha um verbo, set, escolha a palavra set, vai lá ver no tamanho das definições do dicionário, ocupa uma página inteira, 3 páginas às vezes, dependendo do dicionário, porque é uma maluquice. Então, assim, ele tem uma simplicidade enganosa. Eu acho muito difícil alguém que fala assim, mas eu leio inglês, falo inglês, morei na Inglaterra por muito tempo, falo inglês com perfeição. Eu falo assim, tá bom, vou te dar aqui o primeiro capítulo de Charles Dickens pra você ler. Escolha qualquer obra. Eu quero ver você não ir no dicionário antes da 3ª frase, entendeu? É uma simplicidade enganosa, né? O português, ele já é uma língua muito rica em estrutura sintática e questão vocabular, porém não é o português que nós usamos. Porque o português que a gente fala na rua não tem nada a ver com o português que você vai ler. Não precisa pegar o Camões. Você pode pegar qualquer autor ali do século XIX. Tava brincando no meu curso sobre a Primeira Guerra Mundial, né? Que eu peguei os livros do Júlio Mesquita, o fundador do Estadão. Júlio Mesquita, acho que é, sei lá, avô agora, né? Bisavô, não sei, da turma que tá lá no Estadão hoje. Ele fez um relato sobre a Primeira Guerra Mundial que foi super elogiado pelos franceses, inclusive. Eu falei assim, mas caramba, veio um brasileiro aqui que explicou melhor a guerra do que nós mesmos. Que história é essa? E a estrutura que ele usa, né, em cada uma das frases é uma coisa assim maravilhosa, né? Queria ver algum jornalista conseguir pensar numa coisa como essa hoje. Então, na verdade, nós estamos falando ali sobre uma certa sutileza, né? Uma capacidade maior de você explicar. Não, é por isso que eu gosto do termo fino, né? Ou seja, fineza no sentido mais físico possível. Com pouco vocabulário,
você explica coisas mais, vamos dizer, gordas, enquanto que você tem muito vocabulário, você consegue explicar coisas mais finas, né? Sentido original da palavra fineza que nós usamos para dizer riqueza, né? Mas isso para mim, não tô usando aqui no sentido econômico da coisa. Ora, com todo esse preâmbulo, infelizmente necessário, o que eu tenho visto, né? Eu quero agora comentar um problema colocado por uma outra pessoa, cujo nome eu não vou citar, mas ela recentemente estava dando uma palestra em Oxford, um brasileiro, e ele foi interpelado por alguém na audiência, um outro brasileiro, e disse, falou assim, olha, apesar do que você está dizendo aí, né, sobre as glórias do estado atual de coisas do Brasil, da sua luta tão impertérrita, né, tão grandiloquente, como você é uma pessoa assim que todos nós deveríamos estar vendo a sua palestra, assistindo sua palestra de joelhos, tem um problema aqui. Porque teve algumas pessoas ali no Brasil que parece que tem algum problema ali com elas e justamente a responsabilidade sobre este problema que ocorreu com elas está sobre as suas costas. Então, queira dizer, né, que você é a salvação para o Brasil. Obviamente a pessoa não disse isso com toda esta sutileza que eu tenho todo o tempo necessário, né, para conseguir falar isso, e principalmente eu não tô lá diante dela, né, sabendo que eu vou ser punido, mesmo na Inglaterra, pelo que eu tenho a dizer. E a pessoa foi lá e respondeu, né? É isso que acontece, é o que falta ao Brasil, né? Um grande choque de civilização. Ou melhor, um grande choque de civilização. E aí a gente lembra do nosso episódio sobre por que nossos inimigos se parecem tanto com o Scar do Rei Leão, né? Que o Scar é um vilão da Disney que fala tanto em civilização. Não fala, mas assim, tudo que você vê da sua forma de conquistar o poder, né? É exatamente uma luta por esse tipo de civilização que essa pessoa acaba defendendo. Ora, vamos lá. Civilização é um conceito muito mais tecnológico do que qualquer outra coisa. E envolve exatamente no que a gente estava falando naquele episódio que é um clássico. A civilização, ela envolve formas superiores, pelo menos eu vou discordar aqui um tiquinho do Eliot nesse ponto, apesar de discordar bem mais dele em alguns outros pontos, mas assim, a civilização, não a civilização, ela envolve alguns refinamentos. De novo, esse fino aí no meio, né? Refinamentos, né? Afiar uma faca para ela ser mais útil para nós. Alguns refinamentos intelectuais, principalmente, né? Eles que vão dar todo o substrato necessário para outras formas tecnológicas, espirituais, né? Apesar de que o espiritual vem antes, mas a forma como você comunica isso, a forma como você espalha isso, né? Espalha essa superioridade espiritual depende principalmente dessa linguagem mais refinada, mais burilada, mais detalhista. Então, o Eliot, ele estava comentando, né, quando a gente falou sobre o que é um clássico, eu falei, mas muito rapidamente, né, muito en passant, porque a gente já estava terminando o tempo do podcast. Não precisa ver, você vai ter que rever depois, mas assim, você não precisa ver aquele episódio para entender o que eu tô falando. Ele diz o seguinte, né, o clássico, ele depende de uma maturidade. Ele não define exatamente o que é maturidade, não falando que pessoas maduras se reconhecem entre si. Ela depende de uma maturidade de estilo, de língua, de costumes. Então, assim, você não vai ter um clássico quando você tem alguma falha, né? Não tá no estado mais maduro de uma civilização como que ele coloca, né? Por exemplo, Virgílio, ele tá no estágio de desenvolvimento da língua latina muito superior. Depois de Virgílio, só decaiu. Portanto, o clássico da língua latina é o Virgílio. Tudo que vem antes dele não é clássico o suficiente, tudo que vai depois dele não é clássico também o suficiente. Até aí ele começa a falar algumas coisas bem polêmicas, né? Por exemplo, Shakespeare não seria o grande clássico da língua inglesa,
porque apesar de ele ser um gênio supremo da língua, a língua em si não está madura o suficiente, ou seja, ele chegou no limite da língua, porém a língua ela não tem uma maturidade justamente porque não tem nada anterior a Shakespeare com tão grandiosidade, né? Tal como o Virgílio teve ali um Homero antes dele, né? O Shakespeare não tem nenhum pré-Shakespeare, né? Antes dele, de espelhamento para você conseguir comparar, ele vai ver que a língua inglesa está muito mais desenvolvida no século XVIII, em compensação no século XVIII, barbarismo, né? Principalmente a questão religiosa está totalmente fragmentada. Então a piedade, a devoção dos poetas do século XVIII não está ali tão forte. Ora, o que isso significa? Eu quero partir deste pressuposto para a gente entender por que essa pessoa falando tanto, né, de um choque de civilização no Brasil não tá lá, vamos dizer, essa pessoa ser a última pessoa civilizada que eu conseguiria apontar, né? Sabe quando você chega, aquela história típica, né? Você chega numa ilha deserta, chega lá, vê algum... Aliás, aparentemente deserta, na hora que você vê ali uma outra população, você fala assim, mas será que eles são civilizados? Se eu visse esse cara, eu iria falar assim, olha, eu acho bem difícil chamar as suas maneiras, os seus costumes, o seu pensamento, a sua língua de civilizada. Basicamente o seguinte, né? O que eu teria aqui como apontamento a isso que está sendo colocado como o que é um clássico pelo Eliot? É o seguinte, ele está falando, na verdade, não exatamente do que é um clássico. Acho que a grande questão do ensaio dele, né? What is a Classic, falei que é um... Eu nem tinha reparado antes de gravar, na outra vez, que tá aqui escrito do lado, né? Deveria ter mostrado do lado, apesar que não dá pra ler, né? What is a Classic, do T.S. Eliot, uma relíquia, né? Dificílimo achar esse livro. Achei só algumas edições em inglês, que assim, toda a prosa do T.S. Eliot, mas nunca achei, tipo, o livro solitário, né? Tive que importar esse livrinho aqui, que é um ensaio, assim, de... Acho que dá menos de 30 páginas, né? O tamanho do ensaio. Menos de 30. Pagar uma fortuna só por isso, né? O Eliot, ele tá falando, na verdade, que são livros civilizados. Acho que muito mais do que explicar o que é um clássico, né? Pra gente não fugir um pouco dessa polêmica, né? Do que ele tá falando. Shakespeare não é um clássico, né? Só seria Virgílio e talvez o Dante, né? Mas todos os outros livros não são clássicos. Acho que a melhor forma de colocar isso é falar assim, olha, em que estágio da civilização linguística, da civilização poética você está. Então, o maior clássico que já, o poema mais civilizado colocado por todos foi Virgílio, foi o coloca, né, o Virgílio como um todo, ou seja, toda a obra de Virgílio, não apenas a Eneida. Mas eu quero pegar um argumento dele aqui que vai, assim, vamos dizer, fazer estas pessoas que falam em civilização, em choque de civilização no Brasil, passando um pouquinho de vergonha. É o seguinte, ele dá um exemplo, eu não vou nem me aprofundar nesse exemplo, porque ele é bem mais difícil, né, de ser explicado. Eu comentei também ano passado, no finalzinho do episódio do que é um clássico, né? Alguns exemplos ali na poética do Virgílio mostram uma capacidade de expressão poética, no caso, muito superior a qualquer outra coisa que você já tenha lido, não importando qual civilização, qual país, qual língua, entendeu? Você tá ali, vamos dizer, né, nos píncaros do que é um texto civilizatório. Eu vou usar exatamente essa palavra porque é muito próxima do que ele está querendo dizer. Tem um trecho lá entre Enéas e Dido, tá? Em que, bom, enfim, é uma história muito longa ali por trás, com traições, com intrigas políticas, familiares, né? E todas essas questões envolvidas. Ele fala que o diálogo entre os dois, quando eles se reencontram, não é aquele diálogo simples, né? Tipo, olha, eu preciso te perdoar, como é que é? Nenhum dos dois se perdoa de fato. Só que ele fala assim, aqui tem uma capacidade de expressão
gigantesca dentro de uma economia de palavras. Quer dizer, cada uma das palavras, ela tá quase no seu limite de expressão. Essa conta ele faz, essa conta não é minha, é o próprio Eliot dizendo. Nesse sentido, então, o que o Eliot vai comentar? Ele falou assim, este é um texto, ele usa como civilizado, mas eu quero usar, né, como civilizador. Ou seja, antes deste texto, você não tem nenhuma referência artística, mais do que artística, né? Mas vai ser uma referência popular, em certo sentido, né? Pelo menos uma referência conhecida, alguma... algo a ser admirado pelos homens de todas as classes sociais para mostrar o que é um homem civilizado em comparação com um homem não tão civilizado. Nesse sentido, a gente consegue entender, por exemplo, na Eneida do Virgílio, você vai ter uma civilização muito mais desenvolvida do que aquela que está na Odisseia do Homero, tá? Ou seja, Odisseia do Homero, a gente está vendo... Tem uma cena muito parecida, por exemplo, eu já comentei aqui para vocês, de Odisseu, personagem principal da Odisseia, indo para, literalmente, o inferno, né? No caso, no Averno, né? A parte inferior do mundo dos mortos, para conversar com Aquiles, que é o herói da guerra de Troia, que tinha aquela grande questão. E essa é uma das grandes questões. Eu vou terminar falando sobre isso, tá? Essa é uma das grandes questões da humanidade. Por isso que aquele livro é um grande clássico, sabe? Eu queria saber se, por exemplo, essas pessoas que falam em choque civilizacional, elas tenham algo a falar sobre a humanidade, ao invés de falar algo sobre seu próprio umbigo, sobre seu próprio poder. Entendeu? Olha a diferença de civilização aqui, né? O Homero já é muito mais civilizado do que o mundo que nós estamos vendo hoje. E no Homero, quando... Bom, o Aquiles, na Ilíada, ele é o grande herói da Guerra de Troia, e ele tem uma das questões mais fundamentais da humanidade diante de si. Ele é jovem, é o melhor lutador, é o melhor guerreiro. Ele vai ir pra guerra sabendo que vai morrer, porque ele é o príncipe, né? A palavra príncipe vem disso, né? O primeiro a ir pra guerra. Exatamente o contrário do que é hoje, né? Tipo, ele lidera o exército, aquela cena Braveheart, né? O cara que tá lá na frente do exército inteiro sabendo que ele vai ser o primeiro a tomar espadada de tudo quanto é lado. Então ele vai chefiar o exército sendo o primeiro a morrer, e morrer jovem, e ter Cleos, ter glória, ser cantado em verso e prosa por milênios depois dele, exatamente como tá acontecendo. Ou ele não vai liderar exército nenhum, ele vai valentemente picar a mula, né, como diz o Monty Python, vai amarelar e vai morrer velho, com tranquilidade na sua casa, só que ele não vai ter glória nenhuma. Essa é uma das principais questões, né, ou talvez a principal questão colocada na Ilíada. Spoiler é óbvio, né, ele vai pra guerra e morre. Na Odisseia, que é o caminho de volta de Odisseu, um dos outros guerreiros da guerra de Troia, Odisseu precisa encontrar, conversar com Aquiles, e ele desce, né? Faz um ritual com sangue diante do espelho. Ele faz um ritual e desce até o Averno para conseguir conversar com o espírito morto do Aquiles. E depois da conversa ele vai lá e fala assim, bom, Aquiles, agora grande pergunta, né? Hora da verdade. Aí valeu a pena ter morrido jovem ter glória hoje, né? Ser cantado em verso e prosa. E ele fala, né, eu preferia ser o mais humilhado dos escravos. Eu preferia estar na choça. Eu preferia estar sendo, sabe, espancado todo santo dia. Mas estar vivo. Ter glória depois que você morre significa pouca coisa. Ou seja, ele teve uma vanglória aí. Isso nós estamos falando do Aquiles, tá? Um cara cantado em verso e prosa 2.800 anos depois. Imagina essas pessoas, né, que se acham tão gloriosas hoje, o que elas vão ter de legado? Bom, fecha parênteses aqui do que a gente estava falando
de um comparativo entre Ilíada e Odisseia. Voltando aqui que o Eliot estava falando. Ora, esses dois exemplos, né, tanto da Eneida quanto da Ilíada, são exemplos, então, civilizatórios, não são exemplos apenas civilizados. Eles mostram, eles catequizam os índios, entendeu? Uma expressão muito feliz que a gente tenha da língua portuguesa, não sei se outras línguas possuem essa mesma expressão corriqueira, que é falar assim, olha, alguns textos, algum, alguns hábitos religiosos, alguns costumes, algumas imagens, algumas relíquias servem para você ter um grau mais elevado de civilização. Exatamente o que eu acho que é o ponto nosso aqui. Então, quando alguém fala lá em Oxford, né? Oh, nós precisamos de um choque de civilização no Brasil. Civilização. Eu quero saber, em primeiro lugar, essa primeira coisa que a gente vai colocar que eu quero desenvolver neste momento, né? O que a gente tem exatamente como um grande artefato civilizacional para o Brasil ou para o mundo. Quais são as grandes obras de arte, né, que essas pessoas estão defendendo. Uma vez eu ouvi recentemente ele defendendo, por exemplo, que Chico Buarque só não ganhou o Nobel de Literatura por causa da língua portuguesa, que o atrapalha. Então você vê como é que... Não ria, Daniel. Pelo amor de Deus, Daniel, não ria. Quem é você perto do cara que taca pedra na Geni, né? Tudo pega tudo. O pessoal acha mesmo que a Geni foi inventada pelo Chico Buarque, gente. É a bola de sebo como é que chama ele? Guy de Maupassant. Tá lá, tudo pronto. Ele vai lá, faz um sambinha, por exemplo. Oh, nossa, né? Preciso do Nobel de Literatura aqui. Enfim. Então, assim, este é o padrão civilizacional desse tipo de pessoa, né? Vai lá no Twitter, fica recomendando Isabel Allende. Isso que é o padrão civilizacional, né? De quem fala que o Brasil precisa de um choque de civilização. Então, essa é a grande questão agora para nós será entender o que é uma civilização. Eu vou mostrar que hoje as pessoas falam tanto, né, dessa sociedade de comunicação, sendo que, na verdade, a gente está se comunicando cada vez menos, estamos ficando cada vez menos civilizados. Vamos lá. Então vamos começar agora com algumas definições. O que seria uma civilização? Eu já falei isso já faz um belo de um tempo, mas é um tema que é um tema primordial da minha vida, né? Qual que é a diferença entre cultura e civilização? Dois termos que às vezes a gente usa de maneira cambiante, né, mutuamente cambiante, mas eles não são propriamente ditos. Eles se combinam, mas eles não são a mesma coisa. Tem um ensaio do Terry Eagleton, aliás, tem muitos ensaios, né? O Terry Eagleton tem um livro chamado, né, a Ideia de Cultura, só sobre isso, mas ele fala isso, por exemplo, no Debate sobre Deus, né, que é meu livro preferido sobre ele, no qual ele tá tirando sarro do Richard Dawkins ou do Christopher Hitchens. Tava dando uma relida nele, ele também comenta sobre essa distinção entre cultura e civilização. Ora, cultura é uma palavra que vem de culto, ou seja, é algo da terra, né? Como cultivo de uvas, cultivo de trigo, cultivo de milho. Então, cultura, por extensão, é algo local. Cultura é uma coisa do solo, da terra, de um povo, circunscrito a uma determinada geografia. Ser culto significa que você tem alguns manejos, alguma técnica sobre aspectos, sejam naturais, tecnológicos, intelectuais, artísticos, de um determinado ambiente. A cultura, por extensão, ela implica algum certo poder, tá? Mas esse poder ele é sempre local, ou seja, existem culturas diferentes. Ser culto em determinado ambiente não significa que você o será em outros ambientes, né? Numa sociedade moderna como as atuais, você ser culto, não se deveria usar esse termo, né? Mas só para ser didático, né? Se um médico que ele tem uma cultura médica, ele não será necessariamente alguém com uma cultura filosófica, assim sucessivamente. Ou seja, a cultura, ela não é
universalizante. Porém, a civilização, ela vem de cives, né? Ou seja, cives. Ele é o homem urbano. A cultura, ela tem até um aspecto meio rural, se você parar para pensar, né? Ela, originalmente, ela é rural, por isso que eu tô usando bem esse exemplo do Eliot aqui. A civilização, ela é urbana e ela é universal. Quer dizer, a tecnologia, por exemplo, ela é obra da civilização, ela não é obra da cultura. A sociedade de hoje, que todo progressista, todo esquerdista se acha um defensor, né, dos tempos atuais, o que que ele está defendendo, na verdade? Ele está defendendo a civilização, ele está defendendo a tecnologia, ele está defendendo avanços de medicina, de direito, de seja lá o que for, atuais em relação a uma parca tecnologia do passado. Obviamente, isso possui muitos erros por si, né? O direito medieval do Ariosto é infinitamente superior ao direito de hoje. Mas hoje você tem tantas filigranas, né, burocracias, o direito civil, o processo de direito penal, assim por diante, que dá uma sensação de que nós estamos melhores. Nós estamos com muito mais coisas a serem discutidas, mas boa parte dessas coisas a serem discutidas, elas são coisas a serem criticadas, né? Não são coisas, não são avanços, vantagens, aumento de virtudes por si. Mas esse é o lado civilizacional, ou seja, é um lado universalizante. O iPhone aqui, o iPhone no Japão, ele é o mesmo iPhone. Então, é uma demonstração de uma civilização unívoca. Não tem muitos debates locais, né, entre o que é essa civilização. É curioso que o Eliot, ele está falando apenas de poesia, ele não está falando só sobre literatura, ele está assim, mas muito focado no aspecto da poética, muito menos do que na prosa. Quando ele defende, né, que Virgílio é o único clássico, né, na verdade o que ele está dizendo é o que ele quer dizer, a meu ver, tentando dar uma defesa, fazendo uma defesa a posteriori aqui esse ensaio, é que o Virgílio é o grande civilizador, ou seja, ele é o cara que consegue catequizar os índios. Por isso eu usei esse exemplo, né, de Dido, também eu comparei a Homero, porque você não tem um referencial, uma história, principalmente, né, uma narrativa civilizadora antes, ou pelo menos com uma grande demonstração do que é um homem civil, e você vai ter isso depois. Ora, a civilização também está ligada justamente a essa burocracia, né, estatal. Quando você observa o direito civil do Brasil de 2024, e você observa o que era o direito romano civil lá no Império Romano, em 2000 anos você não tem grandes diferenças. A usucapião do direito romano, a usucapião no direito civil de hoje, tão usada pelo MST, é a mesma. Assim, as regras são iguaizinhas. Às vezes tem uma variação lá de a quantidade de anos, mas originalmente elas são idênticas, até os números estão todos ali, todos no mesmo lugar. Então isso é uma demonstração civilizacional, não uma demonstração cultural, né? Nós não temos a mesma cultura do Império Romano para o bem e para o mal, tá? Então qual que é a grande marca civilizacional da sociedade de hoje? Quando eu falo civilizacional, mais uma vez, não estou falando sobre o Brasil, estou falando sobre a civilização ocidental, né? Essa que está sempre em decadência, sempre caindo aos pedaços, e nós estamos tentando juntar os cacos, porque nós aqui fazemos um podcast para tentar salvar a civilização ocidental, exceto, é claro, a Vila Madalena e adjacências. Qual que é a grande marca dessa civilização? Ninguém vai dizer que é a civilização da medicina moderna. Ninguém vai dizer que é a civilização do, sei lá, do direito moderno. Todo mundo lembra que é uma civilização da comunicação. Ou seja, hoje nós nos comunicamos bastante, hoje nós estamos o tempo todo falando para cima e para baixo. Toda a tecnologia mais avançada possível, seja o controle de reconhecimento facial, seja a inteligência artificial, tudo isso é feito para, a rigor, como fim último destes avanços, é a comunicação de alguma forma.
Então a defesa de uma comunicação, ela é entendida, principalmente pelos progressistas, como a grande marca civilizacional. A meu ver, tá? Esse é o ponto que eu quero colocar aqui a priori. Isto é uma farsa. Por quê? Hoje nós nos comunicamos, na verdade, cada vez menos. Você pode ficar no WhatsApp o dia inteiro, você pode estar lendo jornais do mundo inteiro todo santo dia no seu feed ou, sei lá, nos seus grupinhos de Zap. Você pode, todos os aspectos mais avançados que você está falando, você pode chamar isso de comunicação. Grande problema é o seguinte: esta comunicação como um aspecto civilizacional, ela não é uma comunicação verdadeira. Tá? Porque tudo isso implica uma simplicidade, um reducionismo daquilo que você conseguiria comunicar de verdade. Quando você fica lendo manchetes de jornal, não importa se você está lendo a Folha de São Paulo, o Wall Street Journal, o Times of Israel, ou se você está lendo um jornal de Tóquio, as manchetes de jornal são todas idênticas, porque elas precisam caber no modelo, sabe, espacial curto, precisam ser chamativas, precisam estar caçando clique, entendeu? Mesmo antes do caça-clique, era uma manchete para estar lá no cantinho da banca de jornal. Esse modelo não mudou muito nos últimos tempos. Isto é uma comunicação de fato? Ou isto é só um mecanismo reprodutor na prática sempre da mesma notícia? Ou seja, um político acabou de fazer uma bobagem. Tá acontecendo alguma enchente em algum lugar. Você tá com cada vez menos dinheiro. Sua mãe é uma vaca, entendeu? Tudo é sempre a mesma notícia. Tudo é sempre o mesmo... uma reprodução de um certo discurso. Isso já foi muito analisado por quase todos aqueles que foram falar sobre a era moderna. Ou seja, você vê Nietzsche, por exemplo, criticando, né? Ele acha que o Gutenberg é polonês, na verdade um erro meio geográfico. Mas ele fala, nós conseguimos perdoá-los por terem criado a pólvora, mas nunca por ter criado a imprensa, né? Marx também vai falar sobre toda a ideologia dos donos dos meios de comunicação e, portanto, toda a democracia, é um ponto no qual eu concordo com ele, com algumas aspas aqui, né? Toda a democracia é um teatrinho, porque quem é dono do meio de comunicação vai ser aquele cara que pauta o jogo político. Então, assim, você não tem escapatória sobre isso. Nesse ponto, acho que o Marx, inclusive, ele tem ficado mais certo com o passar dos tempos, né? Com todas as algumas críticas pontuais que nós possamos colocar a isso, mas ele tem ficado cada vez mais certo, né? Ou seja, você não tem hoje, por exemplo, alguma mídia com uma disputa. Sei lá, como eu estava fazendo escola nos anos 90, eu lembro de todo professor meu falando, o Estadão é meio de direita, né, mais conservador, a Folha de São Paulo é mais progressista. Meu, hoje em dia, Estadão, Folha, cara, é tudo da Reuters e acabou. Você não tem a menor diferença de pensamento entre o G1 e a revista Fórum. É só uma diferença, às vezes, meio estética. De resto, é o mesmo pensamento. Então, isso é comunicação? Volta ao que eu falei ali no começo, né? Eu falei sobre fineza de pensamento, porque eu estava falando da quantidade de palavras que você consegue usar. E com isso, você consegue expressar mais. O Eliot fala, né? Da riqueza de conteúdo numa economia de palavras, né? Falando do Virgílio. Quer dizer, se você pegar um verso do Virgílio, eu tive uma aula sobre a Eneida na faculdade, um professor mais comunista de todos, mas assim, ele falando sobre o conteúdo dele era fantástico, né? Professor Paulo Martins. Uma vez ele falou, colocou um verso do Virgílio na lousa. Um verso. Assim, ó, tá aqui o verso em latim, ó. Esse verbo aqui tá ligado a outros verbos mais ou menos da mesma categoria. Vai lá, Ciro, ó, essa palavra aqui, tal, 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 tal. Ele deu 1h40 de aula sobre um verso. Terminou a aula, eu falei assim, meu Deus do céu, eu preciso de umas 3 aulas só sobre esse único verso do Virgílio. Já viu o tamanho da Eneida? Pra você ver assim, o que dá pra você fazer com cada um desses versos? Não é uma enciclopédia, é um universo. É
um cosmos ali, entendeu? Agora, se você gastar esse mesmo tempo, o dia inteiro, lendo no seu celular todas as notícias que saíram no G1, todas as notícias que saíram na Folha, todas as notícias do New York Times, assim por diante, você vai ter alguma riqueza, alguma fineza, algum conceito mais forte, mais profundo, mais adequado, mais sutil, mais preciso. Essa palavra que o Eliot usa. Mais preciso para conseguir explicar alguma coisa. Não à toa, fazendo um parêntese rápido, a nossa civilização supostamente comunicativa, ela é a campeã universal em mandar as pessoas para o consultório de psiquiatria. Porque as pessoas elas não têm mais palavras, não têm mais vocabulário, não têm mais conceitos, não têm mais refinamento intelectual, linguístico, cognitivo para expressar as suas próprias emoções. Parece que nós vivemos sempre das emoções mais básicas, ou seja, medo, tristeza, raiva e alegria. Você só tem esses sentimentos. Até a palavra amor, constantemente usada, né? O amor venceu. Note como isso não comunica nada. Amor é entendido sempre como nasce a partir de um desejo, óbvio, né? Eros nasce a partir de um desejo. Heidegger também tem alguns ensaios sobre isso que eu demorei para entender, apesar de continuar criticando alguns aspectos ali do que ele diz, né? A filosofia também nasce do Eros, né? O philos também também tem o Eros envolvido, né? Duas formas de expressar desejo. Nasce de um desejo, o amor nasce de um desejo, mas que ele passa a envolver todo o seu ser. Você prefere agir quando você está amando, de tal forma a preferir a felicidade do ser amado do que a sua própria. Quer dizer, uma emoção extremamente complexa. Ela não é uma das emoções básicas. Ela é uma emoção dificílima. Imagina alguém falando, o amor venceu, dá a impressão que o político que vence uma disputa, ele fala, estou me esvaziando do meu ser e agora estou lutando apenas pelo que outras pessoas queiram. Pela felicidade de outras pessoas sem nunca me preocupar com a minha própria. Ou seja, na verdade, você simplesmente pegou uma palavra mais complexa, mas que tem um forte apelo psicológico, e usou de maneira propagandística só pelo seu efeito psicológico imediato, mas não pelo seu conceito, não pelo seu refinamento, não pela sua definição escorreita. Bom, a civilização, então, esta era civilizacional, ela tem conseguido, de fato, ser muito mais universal do que qualquer outro momento civilizacional da humanidade. Porque, como eu disse, o que está na capa da Folha de São Paulo, do Times of Israel, sei lá, do Shanghai Post, é a mesma coisa. É uma única e mesma coisa. Porém, bem ao contrário disso, desse exemplo, né, do Virgílio, colocado aqui pelo Eliot, pelo T.S. Eliot, nós não temos mais, em primeiro lugar, uma poética. Você não tem mais uma história, uma narrativa grandiosa de pessoas que consigam estar acima dos seus desejos mais bárbaros, da sua forma de agir provinciana e se elevar para um modo de agir universal. Aquilo que a Igreja Católica vai chamar de modo dos santos, né? Ou seja, um santo, ele tem uma história, pelo menos os santos conhecidos, eles têm uma história que ela é reconhecida como uma história de santidade onde quer que seja. Você pode contar a história, sei lá, de São Thomas More, você pode contar a história de Santa Isabel de Hungria para uma tribo na Polinésia, eles vão entender e falar assim, este homem é um santo, este homem é o homem realmente com as maiores virtudes. Esta é uma pessoa
que está acima de disputas tribais. Você não consegue fazer isso com alguém falando em Oxford. O Brasil precisa de um choque de civilização. Você não reconhece mais aquela pessoa como um ser civilizado. Você não chega numa ilha deserta, vê uma pessoa daquela falando, não importando qual seja seu vocabulário forense, e você o reconhece, né? Uma tribo, sei lá, uma tribo no meio da África vai olhar e falar assim, esse cara é civilizado, esse cara, ele tem algo a mais do que eu. Bem o contrário. Provavelmente ele que precisa ser catequizado, entendeu? Seus valores são menores. Um cara que defendeu um dos regimes mais burros da humanidade, ele tem uma frase muito curiosa. Ele falou assim, o melhor governo é aquele que pega as aspirações naturais dos homens e as eleva. Só que, infelizmente, a gente tá falando do Ezra Pound, né? Que defendeu o fascismo abertamente. Conseguiu a façanha, né? De falar que... Como é que é? O Hitler era um... Acho que ele fala que era um bom sujeito. Infelizmente, se envolveu quando se admitiu. Alguma... Assim... Tanto que ele foi, né? Perseguido pelo seu próprio país, os Estados Unidos. Ele tava morando na Itália e nunca mais voltou para os Estados Unidos. Ficou na Itália até o fim de sua vida. Porque os Estados Unidos queria puni-lo. Acho que, inclusive, conseguiu puni-lo. Ele foi preso no final da Segunda Guerra Mundial, né? Pelo seu colaboracionismo aberto, né, ao eixo. Só que, assim, apesar dessa loucura da vida dele, essa frase está correta. Ou seja, o melhor governo é aquele governo que eleva as nossas capacidades intelectuais, as nossas capacidades de virtude. Educação clássica é isso, né? Educação medieval, como você estudava, né, trivium, quadrivium na Idade Média, é exatamente isso. Ou seja, transformar aquele homem bárbaro, um jovenzinho, uma criancinha que é puro apetite, puro impulso, e falar, vamos controlar os impulsos dessa criança e cuidar apenas. A gente vai lembrar do episódio, né, sobre o melhor livro do século XX, aqui para trás. A educação verdadeira é aquela que faz o homem amar aquilo que é amável e odiar aquilo que é odiável. Isso está lá desde Aristóteles. Então, a educação clássica ela vai transformar alguém que é por impulso em um santo. Em alguém que é da renúncia. Que é de algo não apenas elevado, mas de algo transcendente. De algo invisível. De algo que não consegue ser colocado nem sequer em pensamento. Isto é a verdadeira civilização. No nosso episódio lá de volta deste podcast, quando nós falamos sobre a crise cultural, né, que eu falei que a cultura estava em X, né, a elite pensando numa cultura em nome do povo, enquanto que o povo tem uma cultura que não tem nada a ver com a elite, com os valores, principalmente metafísicos, que não tem nem um pouco a ver com ditadores, com burocratas, com Rede Globo, com cultura woke. Eu comentei que teve um ponto específico, aqui a minha grande discordância do Eliot, né? Teve um ponto específico na história no qual criou-se uma cultura, de fato, em que a elite, aquilo que não era uma classe média, mas nós podemos chamar de um estamento do meio, e os pobres analfabetos conseguiam todos se comunicar, se entender. Criaram um objetivo comum, que foi o ponto ali da Idade Média. Quer dizer, você chega numa catedral medieval na França, na Itália, na Alemanha, não importando onde, em Portugal, todos eles comungam de um senso comum. Este senso comum vai ser analisado aqui pelo Eliot, esse é o ponto que eu achei mais curioso, né? Fiquei repensando bastante, lendo e relendo aqui. Isso porque eu li esse negócio faz, sei lá, quase 20 anos. Mas me chamou bastante atenção, que é o seguinte. Alguns gostos, alguns sensos, alguma apreciação que nós tenhamos por determinadas coisas precisam ser cultivadas. Eu vou citar um livro nada clássico aqui, né? O Bruce Lee, ele fala isso. Ele, no livro dele, o tal do Jeet Kune Do, ele comenta que certos gostos, certos comportamentos são mais ou menos como azeitonas. Você não dá para uma criança ela falar, nossa, que delícia. Mas com um certo cultivo, você consegue apreciar aquilo. Existem algumas coisas que elas são objetivamente, né, fáceis de serem entendidas
como apreciáveis. As catedrais medievais acho que são um exemplo mais óbvio, assim, não tem nenhum exemplo que chegue perto. Quer dizer, elas são bonitas por si e acabou. Não existe nenhuma discussão em relação a isso. Já quando você vai analisar algumas outras produções artísticas, intelectuais, civilizacionais, etc., do resto do mundo e de outras épocas, elas não são assim. Quer dizer, você precisa de um cultivo anterior, você precisa de uma produção, de um trabalho educacional para você conseguir chegar naquele estágio, tá? É bastante curioso, né? Que o Virgílio, por exemplo, ele é um desses, né? As pessoas que leem o Ilíada, todo mundo chega lá na Eneida e fala, puta, mas não tô entendendo nada, esse negócio é muito difícil. Quer dizer, ele exige um certo cultivo. Ele exige alguma coisa superior. Mas este senso comum é exatamente o que nós perdemos no mundo hoje. Senso comum no sentido de um gosto comum, de alguma apreciação comum, de um cultivo comum. Ou seja, a língua falada por Shakespeare, ela é uma língua elogiável. Você não consegue criticar, né, o estilo do Shakespeare. Você não consegue observar aquilo e falar assim, que coisa chata, entendeu? Que coisa ruim. Você chegou num patamar superior de pensamento que ele por si é uma coisa boa, já é uma virtude, é algo cultivado. Mesmo seu elemento não natural, não orgânico, um elemento de um gênio pessoal específico ali, de um eu que criou tudo aquilo ali, tudo está dentro de uma composição orgânica, harmônica, feliz e desejável por todos. Compare isso com o mundo de hoje. Compare isso com o mundo que a gente chama, né, de hoje de polarizado. Compare isso com as pessoas que tentam falar em civilização, sendo que elas estão falando de si próprias. Quer dizer, elas não conseguem criar um todo harmônico social, orgânico comum. Você não consegue virar agora, né, o que está acontecendo agora nos Estados Unidos, né? As pessoas estão mandando lá para o Wall Street Journal, estão mostrando lá para o Daily Wire, falando assim, olha o que está acontecendo com as pessoas que se dizem civilizadas no Brasil. Todo mundo olha, até o pessoal de esquerda olha e fala, what the fuck, meu? Que história, como que vocês conseguem chegar num nível de barbarismo tão grotesco, quer dizer, de disputas tribais? Vocês são os índios precisando serem catequizados. Vocês não estão com uma ideia, com uma história aqui, por exemplo, como a de Enéas com Dido. Vocês não estão com uma história como, por exemplo, a do Odisseu com Aquiles. Vocês não têm nenhum refinamento intelectual. E olha que hoje, ao invés de ter uma simplicidade de vocabulário, como eu falei no começo, isso parte do quê, né? Como eu falei no nosso último episódio sobre a culpa não é do povo, a culpa é da elite. Nós estamos passando de pessoas... Isso vem de pessoas que se afundam em uma linguagem forense. Eu tenho uma linguagem forense. Eu sei o que é um habeas corpus. Eu sei o que é um litisconsórcio passivo. Mas qual o grau civilizacional dessas pessoas? É nulo. São pessoas sem um discurso universal. T.S. Eliot, ele inclusive ele vai usar uma expressão bastante feliz, a meu ver, né? Apesar de eu não concordar com o que ele está dizendo. Ele falou assim, olha, depois de Virgílio, por exemplo, ele tem um certo universalismo para aquela cultura regional, né, romana, ou seja, ele transcende os limites geográficos da sua cultura, os limites linguísticos daquilo ali. Até uma definição, quando eu falei sobre o que é o clássico, eu falei do Frank Kermode, né, que ele faz um comentário sobre o Eliot, e uma das definições que ele dá para um clássico, portanto, é a ideia de ser imperialista, inclusive no sentido político, né, com exército, marinha invocando um outro lado. Quer dizer, se você é um inglês na Segunda Guerra Mundial, você está em guerra com a Alemanha, você sendo inglês, você reconhece Goethe como um clássico. Se você é um alemão, você reconhece Shakespeare como um clássico. Transcende a sua identidade coletiva nacional. O clássico ele é imperialista por si.
Se aqueles escritores preferidos pela Revolução Iraniana, pelo Partido Comunista Chinês, esses são os grandes clássicos, entendeu? São os grandes artefatos civilizacionais dessas culturas. Esta, para mim, é a questão fundamental. E a gente vai chegar no segundo ponto, que tem muito a ver com a nossa sociedade de hoje, ignorando um pouco, quer dizer, ignorando com algumas aspas aqui, os burocratas. Ora, você só consegue, de fato, criar um artefato civilizacional e também um bem cultural relevante, né? Um ponto onde as duas se imbricam, começam se imbricando, justamente com uma narrativa, justamente com uma história. Mário Ferreira dos Santos fala isso no Invasão Vertical dos Bárbaros, né? Que você tem uma decadência civilizacional justamente quando as pessoas começam a se preocupar com muito mais com o que elas possam ver do que com aquilo que elas consigam ouvir. São duas formas de aprender a arte, a história, o pensamento religioso, filosófico, etc., de maneiras bem diferentes. A questão auditiva, ou então em livro, né, que é a versão escrita da audição, bem diferentes. Então, hoje em dia, nós vivemos uma sociedade no qual nem sequer essa comunicação mais comezinha, que nem pode ser chamada de comunicação, porque ela é, a não sei que você chame de comunicação, olha, traga ovos quando você voltar. Isso não é uma sociedade de comunicação, entendeu? Isso aí existe em qualquer lugar do mundo, só é uma comunicação distante. Mas nem pode ser chamado de comunicação de fato, né? Ou seja, de passar uma informação que ela cause uma formação. Ela é só ruído. É uma distinção, né, que o Nassim Nicholas Taleb faz, né, distinção entre comunicação e ruído, entre informação e ruído, criticando Steven Pinker. Na segunda vez que eu vou criticar o Steven Pinker aqui nesse podcast. Autor do qual realmente eu não vou muito com a cara, né, que o Steven Pinker fala: nós vivemos num novo iluminismo, melhor época de todos os tempos, que não sei o quê, porque as pessoas agora estão com o Google na sua mão, elas conseguem pesquisar sobre tudo e tal, tal, tal. E o Taleb fala, tá, mas você sabe diferenciar informação de ruído? Porque chamar 99,9% do que as pessoas ficam pesquisando no celular o dia inteiro de ruído e não de informação é chutar baixo nos números. As pessoas buscam ruído, buscam escapismo, buscam entretenimento, buscam fuga da realidade. Isso não é informação. Nem de longe, né? Você achar que ficar lá jogando aquele joguinho de bolinha lá, que fica todo mundo jogando no metrô, seja informação, achar que a pessoa fica no Zap o dia inteiro, conversando, jogando conversa fora o dia inteiro, seja informação, é a mesma coisa que falar que uma véia fofoqueira na rua, ela é o cúmulo da informação. Não, isso exige refinamento, exige, por sinal, poética. Nós só teremos uma sociedade mais civilizada, no sentido universal da coisa, quando nós tivermos de volta poetas. E isso o algoritmo matou. Ou seja, nós temos uma sociedade de controle informacional, de fluxo de informação sendo completamente controlado. E toda essa informação passada por algoritmos, ela está longe de formar uma civilização. Bem o contrário. O que a gente está vendo constantemente hoje é aquele mundo do Mad Max, né? Ou seja, uma tecnologia extremamente avançada para padrões de vida cada vez mais tribais, violentos, fracos, sem nenhum refinamento. Apenas a poética, apenas a linguagem poética, única e exclusivamente a linguagem poética, é capaz de formar uma civilização que ela seja coesa, harmônica, né? Orgânica. Foram os 3 termos que eu usei nos episódios que eu estava falando, né? Sobre a formação de uma nova cultura, a crise da nossa cultura, a formação, né, dos estados, de todas as culturas. Um exemplo óbvio, né, desse catolicismo, dessa universalidade cultural, foi a Idade Média. É que o Eliot não diz isso, mas ele deixa entender, né, que a reclamação dele é que você não teve nenhuma grande literatura medieval. E o único exemplo que ele vai dar é justamente o Dante. Assim, Virgílio é o clássico, Dante é o subclássico, por definição. Inclusive, o Dante, curiosamente, usa o Virgílio como personagem, né? O próprio poeta Virgílio como personagem ali dentro da Divina Comédia. Mas isso é o que causa um todo coerente. Fazer uma metáfora aqui bem pouco clássica, bem pouco civilizacional, para quem, por exemplo, quem joga Age of Empires, né? Você começa a colocar lá
centro da cidade aqui, aí tem a fazenda aqui, aí tem o silo para alimentos aqui, aí tem o batalhão do exército aqui e tal. E tudo aquilo ali, na hora que você vai lá colocar os bonequinhos para ficarem andando, igual um tabuleirinho, um tabuleiro de War, aquilo forma um todo coerente. Ele começa na Idade do Bronze, vai subindo pra Idade sei lá, todas as idades, né? Ferro, Bronze, Idade Clássica, assim por diante. E você monta aquele todo coerente. A sociedade de hoje não é assim. A sociedade de hoje aqui tem, por um lado, quando eu falei sobre a narcotirania, eu falei sobre isso, né? E o episódio sobre por que nossos inimigos parecem tanto esse cara do Rei Leão era um complemento sobre isso. Você tem, por um lado, uma linguagem forense ridícula. Você tem hiper especialistas em tecnologia, seja em algoritmos, seja em tecnologia de reconhecimento facial, biomedicina, etc., sem nenhuma conexão com o restante da sociedade, e no qual essa tecnologia, essa ciência moderna, ela age por si, ou seja, você começa a brincar com o próprio poder tecnológico que você tem, sem ter um fim último para aquilo, né? Ah, isso aqui é feito para cuidar melhor do câncer. Não, a medicina de hoje, né? Você vai ver o que vai virar dos médicos ginecologistas em pouco tempo. 90% do que eles vão fazer é mudança de sexo, entendeu? São cirurgias que existem por si. Ah, eu tenho poder para isso, então eu vou fazer. Já não tem mais nenhuma conexão com a saúde. O direito, essa burocracia virada para si própria, né? Ficando sempre acumulando poder, não tem mais nenhuma conexão com a justiça. Isso não forma uma civilização. Você vai ver sempre a justiça, você vai sempre ver o que é a sabedoria na poesia, numa narrativa. Nunca, de maneira nenhuma, nenhuma civilização, ninguém vai entender como alguém civilizado essas pessoas falando em civilização que elas não se comunicam. Ela não tem nenhuma informação que possa dar a mim e falar assim, olha, agora eu me formei, eu virei um homem melhor, graças aos seus ensinamentos, às suas intermináveis palestras pelo mundo. Nunca, nunca, é impossível. Isso não é uma sociedade de informação. Essa é uma sociedade de ruído. Às vezes, ruídos extremamente burilados, mas isso não é refinamento. Não é ter alguma precisão melhor para demonstrar sentimentos mais elevados. A literatura romântica é entupida de exemplos, né? De como você consegue exprimir ali, às vezes, algumas nuances psicológicas, algumas nuances de conflitos internos da alma humana que nunca vão estar representadas num Senado, nas novas regulamentações. Para reparar, tudo que eles falam é força, polícia, controle, regulamentação, que é a mesma coisa que controle. Censura constantemente, porque não são pessoas poéticas. São pessoas que leem Isabel Allende, entendeu? São pessoas que ouvem Chico Buarque. Nunca que essas pessoas vão ter um refinamento adequado para ler um Virgílio, para ler um grande clássico. Então, toda a nossa sociedade, mais uma vez, deve ser o 5º episódio quase seguido que eu tô falando isso. Depende de uma poética, entendeu? Depende de uma história por trás. Depende das melhores histórias já criadas pelo gênio humano. E hoje nós estamos numa sociedade de pessoas que, sabe, falam de maneira completamente empolada, sem nenhum refinamento. Tem nada ali mais preciso para explicar algo sobre a experiência humana que elas sejam capazes de dizer. Muito pelo contrário. Elas são cada vez mais bárbaras. Elas são cada vez mais tribais. Elas não conseguem montar um todo coerente, fazer uma sociedade inteira agir, um ajudando o outro. Se a política é justamente isso, essa arte do convívio, das relações entre as pessoas, eles não conseguem fazer isso. Eles só têm controle, eles só têm ideias ditatoriais, só têm ideias tirânicas para falar, se você discorda do meu umbigo, e principalmente do meu umbigo no poder, eu vou colocar a polícia atrás de você. Eu vou te censurar, onde já se viu ter uma crítica ao que eu faço, assim por diante. É justamente uma questão pouco civilizada, né? Uma vez eu falei, acho que mais de uma vez eu comentei sobre o conceito do Eric Fögling. Na verdade,
Há um trabalho que o Eric Fagan faz sobre um conceito das epístolas de São Paulo, né? Quando São Paulo fala sobre homonoia. Ou seja, nous, palavra em grego para o pensamento, mas aquele pensamento direto. Pensamento que eu consigo transmitir daqui para aí. E homo, né? Um pensamento igual. Ou seja, o que São Paulo... Por que São Paulo é o grande fundador da civilização cristã? Porque ele pega todas as culturas ali, a cultura hebraica, a cultura grega, a cultura romana, a cultura do Oriente, e fala assim, olha, vocês vão manter a sua cultura, não tem a menor dúvida. Só que eu vou converter a sua cultura. Um São Paulo ali, já nas epístolas, ele está descrevendo exatamente o que acontece com a igreja depois, né? Ó, tem o rito oriental no qual acontece isso, tem o rito ocidental romano no qual acontece aquilo, existe o rito para os judeus no qual vai acontecer uma terceira coisa. Você mantém a sua cultura, só que tem uma civilização por trás. Agora a sua salvação vai ser de outra forma, com novos ritos. O tamanho da complexidade disso é único no mundo. Só ele conseguiu fazer uma coisa como essa. Não teve nenhuma demonstração de uma civilização que conseguisse manter as culturas e ainda assim fosse mais elevada do que todas elas. As contesse como um todo e formasse um todo orgânico. Você consegue fazer isso com a pele das fake news? Você consegue fazer isso dizendo, olha, as pessoas precisam de um choque civilizacional? Você consegue fazer isso simplesmente dando mais celulares para as pessoas ficarem brigando no Twitter uma com as outras? Ou você precisa de fato de uma narrativa que seja um espelho, um refinamento, um avanço, um desenvolvimento, uma continuidade com o passado, para essas pessoas conseguirem se espelhar e seguir um rumo adequado. Ou seja, o último exemplo que eu quero dar aqui, de novo falando sobre o Eliot, né, quando ele compara a Odisseia de Homero com a Eneida do Virgílio, ele falou assim, mas a Odisseia do Homero, com tudo aquilo que ela tem, não é que eu esteja concordando, né, com essa visão, mas eu achei curioso o exemplo que ele dá. Com tudo aquilo que ela tem de interessante, tanto a Ilíada quanto a Odisseia, na verdade ele tá falando da Ilíada, né, mas na Ilíada, o que ela tem de tão interessante quando mostra a guerra de Troia, que ela tem de tão elevado, ainda assim é uma luta entre uma cidade-estado grega contra uma coalizão de outras cidades-estados. Já na Eneida, por isso que ele vai falar que a Eneida é bastante superior, quando ele mostra a formação do que seria Roma, né, com um fugido de Troia, ou seja, um turco, né, fugindo de Troia, chegando ali no solo da Itália, do Lácio, e fundando uma nova civilização em contato com outras grandes civilizações, já não são mais tribos, e inclusive agora mantendo contato com os próprios gregos que venceram aquela batalha e se apropriando, né, tomando de empréstimo alguns dos próprios elementos dos gregos que o venceram, aí ele está construindo um destino comum. Olha que expressão bonita, né? Um estilo comum, como eu falei, era aquilo que precisa ser cultivado. Que é bem diferente, por exemplo, do estilo comum de uma manchete de jornal. Não, é estilo comum de pessoas que consigam apreciar Schubert, Beethoven, em qualquer lugar do mundo, na China ou no Brasil. Um destino comum é alguma coisa maior ainda, ou seja, você pode discordar de mim, você me venceu numa guerra. Mas o que é a diferença nossa entre direita e esquerda do que vencer numa guerra e destruir totalmente seu povo? A ponto de você ter que fugir pelo mar até chegar em outro lugar. Bem maior, né? Do que nossas comezinhas discussões políticas de um mundo polarizado. Ainda assim, ele vai lá e consegue criar uma civilização com um destino comum entre gregos e romanos. Troianos, que agora virou um troiano que virou um romano. Olha que coisa gigantesca. Você acha que alguém falando em choque de civilização, precisamos controlar as redes sociais, consegue fazer uma coisa como essa? Você acha que ele tem algum elemento clássico na sua vida? Você acha que ele tem alguma poética, alguma visão um pouco mais elevada e civilizacional? Ou você acha que ele é simplesmente um bárbaro tribal? É exatamente essa pergunta que eu deixo para vocês. Como um último comentário só, o Kermode falou uma coisa sobre o clássico que o Eliot não diz, né? O clássico, ao fim e ao cabo, é aquilo que é tão
criador de civilização, tão imperial, tão elevado, que é aquilo pelo qual nós morremos. Todas as grandes guerras, essas guerras mais horrendas, né, do século XX, por exemplo, todas elas, por mais que fosse uma propaganda falsa, mas tinha uma verdade ali. Elas falavam, olha, você está lutando não por você, mas por sua família, pelos seus avós, pelos seus descendentes e pela sua cultura. Por aquilo que vai além da sua cultura, ou seja, que já está virando civilização. Por aquilo, seja a liberdade do mundo ocidental, seja os grandes clássicos da literatura, seja a catedral onde você frequenta, seja os seus hábitos, suas tradições e costumes, e como alguém pode falar que defende a civilização, sendo que ele é o maior destruidor de tradições e costumes de todos. Exatamente o contrário de uma civilização. É um destruidor, é um iconoclasta, um bárbaro supremo, que está destruindo costumes de um continente inteiro todo santo dia. Isso é um clássico, é pelo que você luta, é pelos livros, é pelas obras de arte, é pelos costumes, é pelas verdades, pela sua verdade religiosa lá do passado, né? A diferença que o Eliot faz, né, que ele até critica os escritores ingleses do século XVIII, porque ele falou assim, por maior que seja a piedade deles, eles já não estão no modelo de cristandade unívoca, uma cristandade já completamente rachada, né, pós-reforma. Então aquilo ali não é civilizado por si, né? Diz clássico, mas eu prefiro dizer civilizado, que aí faz mais sentido. Ou seja, não tem uma universalidade, uma catolicidade, né? Naquilo ali. Mas um clássico é aquilo pelo qual você morre. Isto sim é civilização. Aquele famoso, né? Dulce et decorum est pro patria mori. Ou seja, né? Belo e decoroso é morrer pela pátria. Porque você está morrendo para defender um legado civilizacional. Alguém consegue morrer pela regulamentação das redes sociais? E depois dizer, né, que essas pessoas são as pessoas que vão dar um choque de civilização ao Brasil. Infelizmente, a civilização depende de que essas pessoas calem a boca. Não se esqueça de fazer um pix aqui pra gente, ó. flaviomorgan@sensoincomum.org, MORGN. Nós dependemos do seu pix e estamos com os pix muito baixos e precisamos disso para conseguir manter esse trabalho no ar. Espero que vocês tenham gostado. Espero, deixem nos comentários se vocês querem mais comentários sobre literatura, porque eu acho que assim, a literatura... Isso aqui, acho que foi o episódio mais claro, né? A literatura é a base da civilização, e a gente só vai salvar a civilização ocidental, exceto, é claro, Vila Madalena e adjacência, se nós conseguirmos manter esse trabalho aqui com livros caros e com pensamentos elevados e bem cafeinados, pagos por vocês, é óbvio. Então, não deixe de fazer um pix aqui pra gente, porque nós precisamos disso, e continue divulgando o nosso trabalho para você ficar mais inteligente e perder amigos. Nos vemos então na semana que vem. Guten Morgen em Brasília. Encha o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente. Encha o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente. Se você quer perder amigos e ser mais inteligente, encha o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente. Encha o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente. Encha o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente. Se você quer perder amigos e ser mais inteligente, encha o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente. Encha o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente. Encha o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente. Você quer ficar bonito, garboso e eloquente, estar sempre correto, indubitavelmente, contar boas piadas esporadicamente, fazer aquele crush te amar perdidamente. Enche o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente.